Pai, eu já sei que Tu tem preparado, Senhor, o coração dela para falar no coração da Tua igreja. Usa a Tua filha como instrumento ouvido nas Tuas mãos. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que é desnecessário para que nós venhamos, meu Senhor, estar de pé, Pai, na Tua presença, cumprindo, Senhor, com a Tua palavra, aceitando o Teu querer nas nossas vidas. Por isso, nesta hora, nós nos entregamos a Ti, juntamente com a Tua filha. Fala conosco, ser conosco, continua nos dando a vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Bate a palma para Jesus. Aleluia, Pai do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixar aqui para a meditação da igreja. Os irmãos estão de pé, não queremos nos prolongar muito, amém? Livro de João, capítulo 8. Se os irmãos puderem abrir também lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Livro de João, capítulo 8, no versículo 43, e livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 26. O Senhor, Ele tem falado aqui nesta tarde, amém, irmãos? A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor, Ele já tem me alimentado aqui neste lugar, já tenho recebido aqui da parte de Deus. Estou alegre com o meu Deus, amém, irmão? Aleluia. Porque não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo, irmão. E a Bíblia diz que Ele é um Deus tão tremendo, que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer por nós. Aleluia, Deus! Pecadores, infiéis, injustos, muitas das vezes negamos Jesus por qualquer coisa. E Deus sabia disso, irmão. Mas mesmo assim Ele mandou o Filho dele. Por isso, irmão, estamos alegres com Jesus pela sua misericórdia. Amém? Livro de João, capítulo 8, versículo 43, diz assim: qual a razão por que não me compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, porque vós sois filhos do diabo, e o diabo é o vosso pai. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura é sem mácula para com o nosso Deus Pai. E esta é a verdadeira: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se de se contaminar. Meu Deus! Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando eu cheguei aqui, o Senhor, Ele falou comigo tremendamente na palavra inicial. E quando Deus estava usando aqui a missionária, eu sentada ali, o Senhor falava comigo muitas coisas. Assim Deus me dava muitas passagens. Aleluia, o Senhor ia me levando assim na Bíblia, navegando. Eu falei: Jesus, o que eu vou falar? Porque nós não somos pregadores, irmãos, mas ficamos preocupados quando nós somos convidados a trazer a mensagem, porque não queremos falar algo que a gente já conhece, mas queremos falar algo que Deus queira falar conosco naquele dia. Porque às vezes lemos, relemos, né? Fazemos muitos planos, e quando chega na hora H não é nada daquilo. E eu ali sentada falando com o Senhor, meditando, e quando o irmão estava aqui sendo usado na palavra, Deus, Ele me fazia lembrar dali do profeta, quando foi apresentar a Deus o sacrifício diante daqueles de Baal. Eliseu ou Elias? O profeta Eliseu, né? Ou Elias, um dos dois. A Bíblia diz, irmão, que ele foi afrontado, desafiado, e a Bíblia diz que ele foi reparar o altar. E o Senhor me levou assim, naquele lugar, ali em espírito, e eu fiquei ali imaginando, vendo aquele homem de Deus, limpando o altar, colocando o sacrifício,
acender, né, irmão? É a lógica humana. Mas Deus não trabalha com lógica humana. E ali eu sentada e vendo assim, imaginando naquele lugar, as pedras molhadas, o rego molhado, o sacrifício molhado, e ali o Senhor enviou fogo. Eu falei, Jesus, o porquê dessa palavra? E Deus falou assim, porque o altar do crente tem que ser diferente do altar do mundo. Porque o ímpio também oferece sacrifício. O ímpio também tem altar. O altar do ímpio também tinha pedra, tinha sacrifício, mas não tinha água. E sabe o que Deus estava falando comigo? Que o fogo de Deus só vem pela água. E a água é a palavra. Pode ter altar, pode ter pedra, pode ter cordeiro e pode ter até fogo, irmão. Mas se não tiver água, é fogo estranho, não é fogo de Deus. E o Senhor palestrando comigo sobre ter água para poder ter fogo. E Deus estava falando ao meu coração que muitos querem fogo, querem poder, querem visão, querem revelação, querem ser reconhecidos, querem ser conhecidos, querem ter fama, querem ter agenda cheia, né? Mas não quer ter água no altar. Água no altar. E foi falado aqui no livro de João, irmão, no versículo, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Não podemos, irmão, servir a Jesus, falar de Deus, servir a Deus, ser chamado de discípulo, ser chamado de filho, se nós verdadeiramente não formos libertos pela palavra. Essa manhã meu esposo, ele recebeu uma mensagem que dizia assim: o diabo não respeita quem conhece a palavra. O diabo respeita quem vive a palavra. Meu Deus. Porque conhecer a palavra, o diabo conhece também. Ele conhece de Gênesis e Apocalipse. Ele conhece a palavra. Conhece mais do que a gente. Então o diabo, ele não respeita quem prega a palavra, quem vive, quem tem visão, quem tem revelação, quem é usado. Não, irmão. Aleluia. Se nós queremos servir a Deus, como dirá no livro de Tiago, não vamos viver ou servir a Deus apenas por uma religião. Nós vamos fazer a verdadeira religião, que é visitar os órfãos, visitar as viúvas e não se contaminar com as coisas do mundo. É fácil, é simples. Visitar os órfãos, visitar as viúvas e não se contaminar com as coisas do mundo. E eu estava ali sentada, e a irmã aqui sendo usada, e Deus falava no meu coração, e ali Deus começou a usar aqui a missionária falando sobre a ceia do Senhor. E quando ela estava aqui falando sobre a ceia do Senhor, Deus falava comigo: quantos que só pedem perdão e só são santos no dia da ceia? Ele só é santo no dia da ceia. Ele só sente a presença de Deus no dia da ceia. No dia da ceia ele vigia, ele dá um de santo, ele vai no mistério para todo mundo ouvir da igreja e ele é santo. Mas durante o mês todo, irmão, ele dá lugar ao diabo. No dia da ceia, dá lugar ao espírito. E no dia do mundo, no mês todo, ele dá lugar ao diabo.
mais tempo. Pediu mais tempo para não cortar. Não corta não, porque eu vou tratar dela e ela vai dar fruto. Às vezes, irmão, nós só damos fruto para o Senhor quando o Senhor tira algo de nós. Às vezes, irmão, o Senhor tem que colocar esterco na nossa vida para poder a raiz crescer para baixo. A Bíblia diz que o nome da Bíblia preparou esterco para colocar na árvore. Sabe o que é esterco, irmão? É cocô de boi. Meu Deus! Às vezes, irmão, Deus ele tem que trazer um vento oriental para poder a gente tomar posição diante de Deus. Às vezes, Deus tem que colocar algo fedido na nossa vida para a gente poder saber quem é Deus na nossa vida. Porque às vezes não estamos somente como árvore na casa de Deus, ocupando espaço e não dando nada, nem para Deus e nem para ninguém. Tu não dá para Deus, não dá para ninguém, não dá para os teus, não dá para os... Tu não dá para ninguém, irmão. Tu não tem, tu conhece a verdade, mas a verdade ainda não te libertou. Porque conhecer a verdade, irmão, é mudança de vida. Quem roubava não rouba mais. Aleluia. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. E o Senhor ele falava comigo sobre o coxo que estava na porta, esperando receber algo de Pedro e de João, né? Era Pedro e João que foi? E ele esperava receber Pedro e João. Ele estava tão acostumado com a vidinha dele, irmão, não acontecia nada. Ele ia para a igreja no domingo. Tem crente que só vai no domingo, né, irmão? Ele fica a semana toda em casa, mas só aparece no domingo. E quando vai, aqueles fica a semana toda em casa, só aparece no domingo e chega casado. Chega casado, não presta atenção no culto, ainda tira o outro irmãozinho do lado da frente de não pecar. Ele pega e faz de não pecar. Somos nós, irmãos, às vezes na casa de Deus. Eu estava falando um dia desse com as irmãs. Às vezes nós somos tão religiosos, irmão, e vivemos na casa de Deus com práticas religiosas, porque lemos e aprendemos às vezes errado, porque às vezes nós pregamos errado, ensinamos errado, porque aprendemos errado. Aí o povo que não lê Bíblia fala glória a Deus, aleluia, amém, para quem está ensinando errado, porque não conhece a verdade. E para conhecer a verdade tem que ler o dono, aquilo que o dono da verdade escreveu. Para conhecer a verdade tem que ler a palavra, irmão. Tem que meditar na palavra. Tem que ter vida com Deus. Porque senão tu só vai ser ouvinte. Tu só vai escutar pregação. Tem gente que conhece a palavra só de vídeo, irmão. Só escuta Malafaia, Luciano, esses pregadores aí, mas ele não para meia hora para poder ler a Bíblia, para poder meditar a Bíblia. Então, às vezes, o povo está aprendendo errado porque os líderes estão ensinando errado. Mas por que o povo fala amém quando os líderes ensinam errado? Porque não lê Bíblia. Porque não conhece a verdade. Porque se conheceres a verdade, vós sereis livres. E se é todo galho que está no Senhor, está enxertado no Senhor, dará fruto. E às vezes, irmão, nós somos tão religiosos, eu falei para as irmãs, quer ver algo que a gente faz, irmão, de costume, nas igrejas? É chegar no culto, colocar o joelho no chão. Não é? Não é um costume nosso? É um costume. É um mau costume? Não, não é um mau costume. Mas é um costume. Aí, às vezes, esse irmão está orando, a irmã está orando, ela botou o joelho aqui no chão e ela está orando. Oh, meu Deus, que irmã santa. Mas daqui a pouco ela está orando, daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco ela está assim. E ela olha, e vê na porta quem entra, quem sai, quem levanta, quem fala.
tinham de aceitar eles. Porque era duro o negócio. O negócio era estreito. Sabe por que era estreito? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a Bíblia diz também, irmão, que o Senhor ele veio para muitos. Às vezes escutamos falar assim, o Senhor veio para todos. Não é isso que está escrito, irmão. Está escrito lá que o Senhor veio para muitos. Muitos não são todos. Porque a Bíblia diz que Deus ele fez o ímpio para o dia mau. E quando a irmã estava falando aqui de ceia, e Deus ele falava comigo sobre como nós nos comportamos o mês todo, nos comportando carnalmente o mês todo, irmão, andando na carne, o mês todo ficamos a madrugada toda na internet, o mês todo ficamos de picuinha com o irmão, o mês todo fazendo coisa errada, aí no dia da Santa Ceia, todo mundo fica humilde, todo mundo chora. Aí o Senhor falava comigo que essas coisas têm que acontecer para que sobressaia aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta tarde, irmão? O que diz lá no livro de João? Livro de João, capítulo 8, no versículo 59. Depois que o Senhor está falando muitas coisas, aqueles crentes que estavam dentro do templo, porque Jesus não estava na rua não, irmão. Jesus estava dentro da casa de Deus. O bate-papo com os crentes era dentro do templo. Aquilo que os fariseus religiosos estavam falando com Jesus era dentro do templo. Não era dentro da casa de ninguém, não, era dentro da casa de Deus. E no livro, no capítulo 8, no versículo 59, diz assim: então, depois de Jesus falar muita coisa para ele, e eles falaram também muita coisa para Jesus, então pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus se ocupou e saiu do templo. E o Senhor ele falava comigo nesta tarde, irmão. Às vezes nós estamos dentro da igreja, louvando, pregando, sentindo fogo, e Jesus já saiu do templo há muito tempo. Irmão, nós temos que estar atento a quem nós estamos cultuando dentro da igreja. Para que nós estamos saindo da nossa casa para vir à casa de Deus? Para que você vem na casa de Deus, irmão? Eu venho para buscar ao Senhor e para adorar Ele em espírito e verdade. Eu venho para a casa de Deus para pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas misérias e reconhecer que eu não sou nada. Para que você vem para a casa de Deus? Porque é mais um dia de culto? Porque senão a pastora vai chamar a tua atenção? Porque você quer mostrar que você é santo? Para que nós vamos para a casa de Deus, irmão? O teu altar tem o quê? Tem cordeiro? Tem pedra? Está limpo o teu altar? Mas tem que ter água. Porque se a palavra vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. E quando nós somos livres pela palavra, irmão, não somos aprisionados por um evangelho micro-ondas que tem sido pregado nas igrejas. Deus ele falou comigo sobre o evangelho micro-ondas, pastor Eliane.
mas você fica doente. Eu aprendi, irmão, tem um ditado no mundo que diz que tempero de comida é fome. Quando tu tá com fome, você come qualquer arroz com sal e tu fala, ai, tá muito bom. Não tá bom não, irmão, mas você tá com fome. Aleluia, Deus. Não tá bom não. Quem é que gosta de comer arroz com sal, irmão? Quem é que gosta de comer feijão sem sal e sem alho? Feijão puro? Ninguém gosta, irmão. Mas na fome, você come qualquer coisa. Assim é o ser humano que não conhece a verdade. Tudo que é falado para ele pega e diz amém. Tudo que é falado, ministrado na vida dele, seja certo ou seja errado, mas é bonito, ele diz amém. Aleluia, Jesus. Poxa, o irmão pregou, hein? Alguns anos atrás, na igreja onde nós éramos, veio um pregador de fora e ele pegou e ministrou muito bem. E aquela coisa, o fogo caiu. Depois de muitos anos eu vim entender que aquele fogo não era fogo de Deus. Mas eu era nova convertida, eu falei amém, né? Eu falava, ih, aquele irmão é muito sábio. E quando chegou no final da palavra, ele falou assim pro povo: olha, Deus manda dizer para vocês que vocês foram chamados de bodes. E a igreja toda, glória a Deus. Mas o Senhor não chama os filhos dele de bode, não chama de ovelha. Bode é aquele que não faz a vontade de Deus. Ovelha é aquele que faz a vontade de Deus. Às vezes estamos escutando palavra dentro da igreja e nós estamos recebendo a palavra porque faz bem para o nosso ego. Aleluia. Quem está desempregado quer ouvir. Deus abriu uma porta para você. O marido foi embora de casa, quer ouvir o quê? Porque o marido está voltando. O filho está em casa, quer ouvir o quê? Ó, Jesus está libertando teu filho hoje. Aleluia, Deus. É isso que o povo quer ouvir. E se Deus mandar, é isso que os profetas vão falar. Mas se Deus não mandar, você vai falar aquilo que é preciso falar, irmão. O marido foi embora por quê? É teu. Ou você tirou de outro? Teu filho foi por tráfico por quê? Por que teu filho foi por tráfico? Ou você não ensinou ele, não educou ele, ou tu não puxou a rédea dele, ou tu deu mole para ele, fez todas as vontades dele. O porquê, irmão? Porque às vezes o costume nosso falar que tudo de ruim que acontece na nossa casa é o diabo que fez. Aleluia. E eu tenho aprendido e vivido e visto com o Senhor que às vezes, irmão, o crente coxo está na porta do templo, está na igreja todo dia, está acostumado com a vidinha dele, está acostumado com a demolinha. Ele não muda, irmão, ele não se santifica, ele não busca, ele não muda, não muda o viver dele. Ele vai para a igreja todo dia, mas ele é conhecido na rua que ele mora como fofoqueiro, caloteiro, intrigueiro. Mas ele está na igreja todo dia. Ela está na igreja todo dia, mas não tem mudança de vida. Tu passa de manhã na porta da irmã da onde? No portão. Tu passa de tarde na irmã da onde? No portão. Tu passa de noite na irmã da onde? Antes de ir para a igreja? No portão. Aleluia. Chega na igreja, ai, cheguei atrasada. Aí chega na igreja, fala de A, fala de B, como fulano estava vestido, como ciclano estava vestido. Ela ficou o dia todo no portão, não cuidou do marido, não cuidou dos filhos, o marido foi embora com a Jezabel, o filho foi para o tráfico. Por quê? Porque ela está na porta do templo esperando o pedido de esmola. Não tem compromisso com Deus, irmão. Aleluia, Deus. Salvo que tem situações que acontecem que é Deus provando. Mas tem situações que acontecem, irmão, que é Deus reprovando. Tem crente que está na luta porque foi reprovado, irmão. Tem crente que está na luta porque Deus está provando ele para poder aprovar ele para uma grande obra. E a esses, irmãos, não vamos julgar. Mas aqueles que é por desobediência, não vamos colocar no colinho e dar leite, não. Vamos dar palavra, porque é palavra que liberta, é palavra que leva o homem e a mulher para morar no céu. Tu tem altar, tem sacrifício, tem
pode falar assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, irmão, Deus só fala com quem está presente. Deus não fala com o ausente. Deus queria falar comigo mesmo. Deus queria falar com o pastor Luiz Carlos. Deus queria falar com a pastora Eliana. Mas irmã da mesa, era conosco que Deus queria tratar. Porque a igreja dele, irmão, tem se tornado uma bagunça. A igreja do Senhor tem se tornado uma bagunça. Jesus é humilde e manso, mas quando ele viu a bagunça do templo, ele pegou um porrete e saiu quebrando tudo. Irmão, que crente é você que diz que tem compromisso com a palavra e vê as coisas erradas e não faz nada? Faz nada, irmão. Aí tu fica, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Os líderes, os pastores, estão colocando o que é para eles fazer na mão de Deus. Na mão de Deus. Ah, é Deus, não é com força nem com violência. Mas você prega a palavra? Você fala a palavra dentro da tua casa para os teus filhos? Teus filhos estão sendo criados dentro da palavra? Ou teus filhos só estão ouvindo a palavra aos domingos quando vão para a igreja? O que teu filho faz, irmão, dentro de casa? O que nossos filhos fazem dentro de casa enquanto nós estamos na igreja? Quem é mãe e pai aqui? Quem tem filho pequeno aqui que não está na escola? Cadê teus filhos? Cadê teus filhos, irmã Renata? Está na igreja, está em casa. Cadê teus filhos que são pequenos e não vão junto com os pais? Aí os pais falam assim: não é por força, não é por violência. Não chega, não deixa em casa. Porque chega dentro da igreja, fica correndo para lá e para cá. Aí fica perturbando o culto. Corre para lá e para cá porque você não ensinou. Porque os pais não ensinam. Porque filho pequeno não tem querer, não se manda, vai sentar e vai ficar sentado. Porque se fosse apresentar na frente do juiz, irmão, não entra de qualquer maneira na presença do juiz e não fica falando do juiz nem fica mandando lá, irmão. Coloca lá na sala, fora da sala. Mas a igreja, né, irmão? Deus sabe. Deus entende. Você tem altar, você tem sacrifício, você tem terra, mas você tem água quente. Aleluia! Como você está ensinando teus filhos? Teus filhos vê você orar? O que teus filhos vê você fazer dentro de casa? O que os filhos vê esse irmão de oração fazer? No telefone falando mal de todo mundo? Teus filhos vê você na frente da televisão o dia todo, irmão? Aí depois tu fala pro teu filho assim: tem que orar, e o diabo tá furioso. Tá mesmo? Tu não dá exemplo? Tu não dá exemplo? Somos crentes, somos religiosos, irmão, porque queremos viver o evangelho micro-ondas dentro da igreja. Uma certa feita, alguns anos atrás, o Senhor me colocou numa prova terrível. E eu morava de aluguel e a minha senhoria ela era ímpia. Ímpia? Não era ímpia porque não tinha Jesus não, irmão. Porque ímpio quer dizer transgressor da lei. Então você pode ser crente, pode ser ímpio. Porque ímpio é todo aquele que transgride a palavra. Ímpio não é aquele que está lá fora fumando maconha, não. Aquele lá é gentil. Aquele é criatura. Mas ímpio é aquele que transgride a palavra. E ela servia o demônio, era traficante, era matadora, mulher como? E o Senhor me colocou para morar de aluguel na casa dela. Eu estava trabalhando. Quando eu paguei o primeiro aluguel, Deus fechou a porta. Eu falei: meu Deus do céu! Eu falei: Jesus, quando as coisas começam a dar errado, a gente acha que não é Deus no negócio, né? A gente já fala assim: o diabo está furioso. Aí fiquei. Jesus fechou a porta. Irmão, já estou acabando, tá, irmão? Já estou acabando. Não estou nem vendo o relógio. Se olhar para o relógio, eu fico nervosa. Aí, acabou. A porta se fechou e o Senhor me deixou morando de aluguel para aquela mulher. E aquela mulher todo dia, irmão, quando eu ia para a igreja, a mulher aprontava comigo. Aprontava na frente dos vizinhos, aquelas coisas. E eu só escutava crente falar: irmã Zaira, né, que eu era diaconisa da casa de Deus,
Irmã Saliva, tem alguma coisa errada na tua vida. A irmã faz a obra, a irmã está na igreja todo dia, mas a irmã está devendo, irmão. A irmã está sendo envergonhada, está sendo humilhada. E algumas vezes o diabo vinha me secar e falava assim, é verdade. É verdade, isso aí não é coisa para crente não. Porque quando você não conhece a palavra, a verdade, o dom da palavra, você vai achar que aquilo que o diabo está fazendo na tua vida é humilhação por causa de pecado. Às vezes é pecado, irmão. Às vezes o diabo ele vai fazer algo na tua vida, como fez com Jó, com permissão de Deus, para te provar. Então você tem que estar ligado para saber se é Deus ou o diabo. E ela, todo dia, aprontava comigo. E um dia, depois de muitos meses devendo aluguel, ela chegou na minha casa e ela saiu entrando com um cigarrinho na mão. Oi, Rosalina, tem dinheiro para me dar não? Dá 9 meses de aluguel. Falei, não, minha filha, não tem não. Mas vou te pedir uma coisa, quer fumar? Fuma lá fora. Aí ela pegou, ficou assim. Ela, você é muito abusada, né? Está me devendo aluguel e você bota para fora da tua casa porque eu estou fumando. Eu falei, minha filha, eu estou te devendo aluguel, mas eu moro aqui. Enquanto eu estiver morando aqui, na minha casa, você não entra fumando. Sabe qual é o problema de muitos crentes, irmão? Que para agradar os outros, está aceitando pecado dentro da sua casa. Para poder agradar a filha, agradar a mãe, papagaio, o vizinho, você aceita pecado dentro da tua casa para não desagradar a pessoa. Porque senão a pessoa vai ficar triste, irmão. E a pessoa triste, como é que você vai falar de Jesus para ela? Eu quero falar para a igreja nesta tarde, irmão. Quem se encarrega das almas é Jesus. Ninguém é dono de alma. Aleluia. Nós temos que ser conhecido e reconhecido, como já foi falado aqui, por ser discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus, irmão, fala a verdade, anda na verdade, não tem mentira, não tem duas palavras. Você tem altar, tem cordeiro e tem pedra. Mas você tem água, irmão? Aleluia. Tem água. Tem um corinho que diz assim, ó. Eu não sei de todo não. Mas tem um corinho que diz assim. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Na hora da palavra, vaso pula no poder. Mas eu quero ver. Na hora da palavra, vaso pula no poder. O corinho se estende, irmão. Que tipo de sacrifício estamos oferecendo ao Senhor? Tem um hino que eu aprendi na minha escola, eu não posso deixar a gente cantar ele aqui, porque eu fiz um voto com o Senhor que toda igreja que eu fosse a primeira vez, eu tinha que cantar ele. Meu esposo não aguenta mais ele, pastora Eliane, louvado seja o nome do Senhor, mas eu vou cantar ele, amém? E diz assim, ó, se irmão souber, ele acompanha. Está murmurando, por que razão? Murmurador lá no céu não entra não. Se está no vento, tem que dar glória. Grande é a luta, bem maior é a vitória. Está murmurando, por que razão? Murmurador lá no céu não entra não. Se está no vento, tem que dar glória. Grande é a luta, bem maior é a vitória. Mas tem que ser socado, amassado, igual para soprar, depois passar pelo moinho do morrão. Tem que ser quebrado como se faz macarrão. Passar no olheiro, tomar banho de azeite e retornar na mão do olheiro para sair um vaso bom. Você parece que chupou limão, abre a boca e glorifica, e faz bem no coração. Você parece que chupou limão, está fraco, desnutrido, já morrendo então. Amém, irmão? Glória a Deus! Aleluia! Deus, Ele exorta e corrige ao estilo a qual Ele é. E se o Senhor nos exortou hoje e nos corrigiu, irmão, é porque Ele está dando oportunidade. Amém, irmão? Vamos sair da porta e vamos ficar de pé, entrar no templo para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, irmão. E verdadeiros
pode ajudar. Então, irmão, que nesta tarde, que o Espírito de Deus, irmão, venha sacudir a nossa vida, balançar a nossa vida.